Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Daniel Lira e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre raciocínio lógico. Essa é apenas a nossa primeira aula de uma sessão de 5 vídeos que vamos ter falando um pouco mais sobre concursos. Eu vou fazer depois uma playlist onde vai estar disponível para você estar assistindo esses vídeos passo a passo e estar adquirindo ainda mais conhecimento e se preparando melhor para o seu concurso ou o seu Enem. Vamos então hoje falar um pouco sobre o conceito de raciocínio lógico. Também vou citar aqui exemplos e vou explicar para você de forma mais detalhada, só que de forma simples, fácil e prática, como você pode estar se preparando agora para o teste de raciocínio lógico que você for realizar aí daqui para frente no seu concurso, na sua prova do Enem ou até mesmo em entrevista de trabalho. O raciocínio lógico, ele é dividido em três fases, ou em três coisas, que é a indução, a dedução e a abdução. Mas e talvez você se pergunte, né? Daniel, o que é isso, pelo amor de Deus, que eu nunca ouvi falar? Calma que eu vou explicar para vocês de forma bem detalhada o que cada um disso significa. Mas antes, vamos ver um pouco do conceito de raciocínio lógico. O raciocínio lógico, na verdade, ele é a interpretação tanto do texto quanto também do problema. Ou seja, não é apenas você ler um texto e você saber a resposta daquele texto. Ou, por exemplo, você aprender naquele texto o que é verdade, o que é mentira e qual é a resposta. Mas sim você saber interpretar os problemas. Ou seja, você saber olhar um problema e você também achar a solução para esse problema. Então, a interpretação de texto, ela está totalmente ligada também, né, a você saber resolver aquele problema, você saber ler o texto, você ver uma imagem, você saber selecionar aquela imagem e está direcionado ao raciocínio lógico. E outra coisa também muito importante é o seguinte, é analisar as possibilidades e pensar na resolução de questões. Ou seja, será que a mesma questão, onde traz um determinado problema, será que nessa mesma questão pode-se haver possibilidades diferentes de respostas, respostas diferentes, questões diferentes, questionamentos diferentes? Então, tudo vai da forma como você vê aquela situação, a forma como você analisa aquilo. É por isso que é muito importante, desde antes de você, né, fazer essa prova, você está se preparando, preparando-se mentalmente, psicologicamente e de forma prática para essa prova. Porque ela vai fazer com que você pense de forma racional sobre esses assuntos e também ela vai fazer com que você se questione até você chegar a um resultado, a um consenso exato daquela resposta. Vamos agora ver um exemplo de um raciocínio lógico para a gente estar aqui analisando. Eu vou dar 15 segundos para você pensar na resposta, tá certo? Aí, se você encontrar a resposta, você pode compartilhar aqui nos comentários se você conseguiu encontrar, porque eu vou dizer a resposta depois do tempo. Vamos lá. O pai de Arthur tem 4 filhos. O primeiro se chama Davi, o segundo Henrique e o terceiro Mateus. Qual é o quarto? Vou cronometrar aqui agora 15 segundos para você. Vamos lá, o tempo está passando. Já se foi 10 segundos. Acabando, acabando e acabou. Pronto. E aí? Qual é a resposta? Vamos lá de novo a pergunta. O pai de Arthur tem 4 filhos. O primeiro é Davi, o segundo é Henrique, o terceiro é Mateus e o quarto quem é? Será que você encontrou a resposta? A resposta é o próprio Arthur. Arthur é o quarto filho. Tá vendo? É um teste de raciocínio lógico que para muitas pessoas é um pouco difícil de talvez você ali naquele momento achar a resposta logo de primeira. Talvez você fique se perguntando, né? Mas como é que eu vou adivinhar o nome do quarto filho? Se não tá aqui nem dizendo o nome do quarto filho. Só que olha a resposta na própria pergunta. Então, eu já vou aqui uma dica, né, para você. Já te dou aqui uma dica. Preste muita atenção quando você for ler as questões da prova, do concurso, de algum texto, porque a resposta muitas vezes está no próprio texto, na própria pergunta.
É por isso que entra a importância de você fazer uma boa interpretação de texto. Você saber realmente o que é que o texto ele quer de você. Ele quer que você faça, que você analise. Vamos agora entender então os 3 pontos que eu falei lá no começo. Vamos falar sobre a indução. O que é indução? Na parte de raciocínio lógico. Ela determina a regra, ou seja, é aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue da premissa. Vamos ilustrar aqui a seguinte ilustração. A grama do jardim, ela ficou molhada em todas as vezes que choveu. Se chover amanhã, a grama vai ficar molhada. Olha aí, ó, o sentido da frase. Ela já falou o quê? Que toda vez que molha, a grama do jardim ela fica molhada. Isso é um fato. E o que foi que ela falou do próximo dia? Se amanhã chover, a grama vai ficar molhada. Então, ela se baseou já no que aconteceu. Isso é indução. Vamos agora para o segundo ponto, que é a dedução. A dedução, ela determina a conclusão. Para isso, vamos usar de novo o exemplo da grama do jardim. Quando chove, a grama do jardim fica molhada. Hoje, pela manhã, choveu e a grama está molhada. Olha outro fato. Ela explicou no primeiro sentido da frase. Ela explicou. Quando chove, a grama do jardim fica molhada. É um fato, isso também acontece. E o que foi que ela disse? Ela comprovou que hoje, pela manhã, choveu e a grama está molhada. Tá vendo? É uma conclusão. É uma dedução, ou seja, determina a conclusão. E por último, o terceiro é o seguinte, é a abdução. Essa parte é o seguinte, ela determina a premissa. Ou seja, vamos mais uma vez usar o exemplo da grama do jardim para poder a gente ver como é que isso funciona na prática. Quando chove, a grama do jardim fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. Observe, ocorreu ali um evento, que no caso foi o quê? Ocorreu a chuva mais cedo, né, pelo horário ali antes. E o que aconteceu? A grama ficou molhada. Então, com base naquela situação, se chegou à conclusão de que a grama estava molhada por quê? Porque choveu. Então, é isso aí, é quando determina a premissa, ou seja, o que aconteceu, o que foi que aconteceu antes, para que aquilo viesse a realmente acontecer. Se a grama está molhada, é porque choveu antes. Então, é muito importante que você venha saber desses domínios, para que na hora da sua prova, você venha estar realizando da melhor maneira possível a sua interpretação de texto, a sua análise daquelas possibilidades de resposta, e você venha estar buscando aquele raciocínio da melhor maneira possível para a sua prova. Vamos agora, então, falar sobre 7 dicas que eu vou dar para que você possa estar melhorando. 7 pontos que você pode estar melhorando aí o seu desenvolvimento no seu raciocínio lógico. Vamos, então, para a primeira dica. Pratique. A gente sabe que tudo que é feito com constância se torna algo cada vez melhor. É como uma caminhada. A passo que você vai fazendo a caminhada, o seu corpo vai se acostumando, você vai tendo um porte físico melhor, o seu sistema respiratório melhora. Então, tudo com prática. A mesma coisa é o teste de raciocínio lógico. Para que você venha estar observando a sua melhora nas suas notas ou até no seu desenvolvimento, é muito necessário que você pratique. A segunda dica é procure saber mais da empresa, ou até mesmo sobre o assunto que você está estudando, para que no dia da prova você venha estar por dentro daquele assunto e sabendo mais como colocar aquilo em prática. Terceira dica, observe bem as questões apresentadas com as suas resoluções. Foi como eu falei há pouco. As questões, geralmente, muitas vezes, elas já vêm com as respostas no próprio parágrafo, no próprio texto. Então, vai caber a você, como ali, né, aluno, como aluna, fazendo aquela prova, vai depender de você fazer uma boa interpretação de texto, analisar as possibilidades e observar tudo que está ali em ênfase naquele parágrafo. Por exemplo, ele está falando sobre algum gráfico, tem algum desenho, tem alguma referência, tem alguma numeração? Tudo isso são questões que devem ser levadas em conta para que você chegue ao resultado final, que é o resultado do teste de raciocínio lógico, ou seja, aquela resposta exata.
Então, analise tudo por completo. O quarto ponto é a concentração. Isso é muito importante na hora que você vai fazer qualquer prova. Não só de raciocínio lógico, mas todas as provas que você fizer, é muito importante que você tenha concentração. Também o quinto ponto é o seguinte: procure um local adequado. Se você vai fazer essa prova em casa, procure um local adequado para que você venha realizando essa prova. E caso você já vá fazer em um local determinado, esse local com certeza ele já vai estar preparado para você. Vamos então para a sexta dica. Leia e questione-se. Quando você estiver ali fazendo aquela prova, ou mesmo estiver estudando, faça o seguinte: não apenas leia por ler, ou estude por estudar. Questione-se. Pergunte o seguinte para você: por que essa pergunta ela quer saber dessa seguinte possibilidade, ou dessa seguinte forma? Será que tem outras formas de encontrar essa resposta? E quando você começa a se questionar, você começa a abrir a sua mente para novas possibilidades e novas formas de analisar aquela situação. E a última dica, a sétima, é aprenda dos seus erros. Isso é muito importante. Pode ser que, infelizmente, você não consiga fazer aquela prova que você tanto desejava da maneira como você realmente queria. Talvez você não consiga cumprir no tempo determinado, talvez você não consiga aquela pontuação que você tanto queria, mas não fique sobrecarregado ou triste com essa situação. Pense no que você pode fazer para melhorar da próxima vez. Analise o que foi que você fez de errado, talvez o que você deixou de fazer, para que você venha estar melhorando o seu ensinamento, seu aprendizado, para que das próximas vezes você possa vir estar tendo sucesso na sua prova. Mas talvez você se pergunte, né? Como é que eu posso colocar em prática esses 7 pontos? Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo que eu falo especificamente sobre cada um desses pontos, tá certo? De forma bem detalhada, como você pode colocar esse ponto aqui em prática na sua vida, nos seus estudos hoje. Também vou contar a minha experiência fazendo testes de raciocínio lógico e também eu vou dar alguns exemplos para vocês, de forma bem prática, rápida e simples, tá certo? Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dê um like para que eu possa saber que você gostou desse conteúdo. Também compartilhe aqui embaixo o que foi que você achou de interessante dessas dicas, desse conhecimento que você adquiriu aqui. Se você também gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não guarde esse conhecimento apenas para você. E inscreva-se aqui no canal para estar por dentro de outras informações. Desejo sucesso nos seus estudos, no seu concurso, na sua prova. Um abraço para você e até a próxima.